A nossa aula de língua portuguesa é a página 102, estudando a língua. Nós vamos falar de verbo, né? Nós usamos os verbos todos os dias e a toda hora. Observe os verbos destacados nas frases abaixo e complete com A quando for o verbo que indica ação, E quando o verbo indicar estado, F quando o verbo indicar fenômenos da natureza. Na verdade, a terra não era nossa, era de um fazendeiro lá do Paraná. Então aí o verbo era significa estado, né? De ser, estar, né? Mamãe falou que essa distância que percorremos dava para atravessar a Europa. Percorremos e atravessar indicam ação, né? Verbo de ação. Na região, então é letra A, tá? Na região da Amazônia chove muito. Então, seria aí fenômenos da natureza, porque chove, chover, ventar, nevar, né? São fenômenos da natureza. Escreva 2 frases em que demonstre seu amor pelo nosso país. Letra A. Com um verbo que indique ação. Então, eu vou dar os meus exemplos e você pode criar os seus. Nós moramos no Brasil, né? Indicação. Porque o verbo moramos, né? Morar indica ação. Letra B. Com um verbo que indique estado. O Brasil é a nossa pátria. Então, né? Do verbo ser, indica aí estado. Então, o Brasil é a nossa pátria. Esses são as minhas frases. Você pode criar as suas. Número 3. O que indicam os verbos destacados na frase a seguir? Na Amazônia chove muito, já no litoral venta bastante. Aí indica fenômenos da natureza. Podemos concluir que o verbo pode expressar ação, estado ou fenômeno da natureza, dependendo aí da frase, tá bom? E página 103. Leia o trecho abaixo e responda as questões. Meus pais e tios eram trabalhadores rurais. Letra A. A quem os verbos em destaque se referem? Meus pais e tios, né? Porque eles eram, então são os dois aí, meus pais e tios. Letra B. Essa palavra está no singular ou no plural? Plural, né, gente? Mais do que uma pessoa. Letra C. Reescreva a frase substituindo meus pais e meus tios pelo pronome pessoal correspondente. Eles eram trabalhadores rurais, né? Então, eu substituí meus pais e tios por eles. Letra D. Agora, reescreva usando o pronome pessoal da terceira pessoa do singular. Ele era trabalhador rural, porque o pronome ele, né? Está na terceira pessoa do singular. Então, eu coloco ele era trabalhador rural. Letra E. O que você observou nos verbos ao reescrever a frase? Então, aí a gente pode concluir que eu observei, no caso, nós observamos que o pronome tem que acompanhar o verbo. Sempre que o verbo estiver no plural, o pronome tem que estar no plural. Se o verbo estiver no presente, o pronome tem que estar no presente. Letra F. Imagine que você está incluída nessa expressão. Meus pais, meus tios e eu. Agora substitua pelo pronome da primeira pessoa do plural. Nós éramos trabalhadores rurais, porque aí eu incluí, né, o pronome eu. G. Por que o verbo se modificou nesse caso? Porque a pessoa também se modificou. Então, quando modifica o verbo, modifica aí o pronome, tá? Página 104. Relaciona os verbos em destaque nas frases com os tempos passado, presente e futuro. O sol nasce e traz esperança, né? Então, é presente. Estão no presente, porque são situações que sempre ocorrem. Na região da Califórnia, tinha bastante mão de obra e pouco emprego. Então, é no passado aí. Está no passado porque é uma situação que já ocorreu. Muitas pessoas irão viajar neste final de ano. Então, irão aí está no futuro, porque é uma situação que ainda não ocorreu. 6. Complete as frases com o verbo no tempo indicado. As crianças não gostam das aulas de educação cívica, né? Gostar no presente fica gostam. Pedro e Maria são sobrinhos da professora. Então, o verbo ser no presente fica são.
B. Meu amigo e eu viajaremos juntos. Viajar no tempo futuro ficará viajaremos. Nós iremos para a Amazônia. Ir no futuro ficou iremos. Letra C. A professora ensinou sobre as florestas. Então, ensinar no pretérito é o mesmo que passado, ficou ensinou. Ela mostrou algumas fotos para a classe. Verbo mostrar no tempo pretérito, né, no passado, ficou mostrou. Então, letra A, gostam e são. Letra B, viajaremos e iremos. E letra C, ensinou e mostrou. Observando as frases acima, complete. Em cada frase aparece uma pessoa que realiza as ações. O verbo se modifica quando a pessoa se modifica. Portanto, o verbo sempre concorda com a pessoa que realiza a ação. Na página 105. Imagine se alguns animais pudessem falar. Veja como eles estão preocupados com a preservação de seu habitat e das espécies que ali vivem. Aproveite e pinte os balões em que o verbo está na primeira pessoa do singular. Então, vamos pintar aí o balãozinho do macaco lá de cima. Fui criado para viver em minha casa natural. Gosto de ficar nas árvores mais baixas da floresta. E são esses dois aí, né? Os verbos que estão na primeira pessoa. O verbo pode se flexionar em número, singular e plural, em pessoa, primeiro, segundo e terceiro, e em tempo presente, passado ou pretérito, né? E futuro. Página 106. Carol, personagem da Turma do Maluquinho, criado por Ziraldo, está sempre preocupada com a ecologia. Leia a tira. As pessoas continuam desprezando a natureza. Elas jogam lixo nos rios, queimam a mata virgem, desperdiçam energia. E o que é pior, pensam que ecologia é alimentar os pombos da praça. Estão muito enganados, né, gente? A gente não deve alimentar os pombos da praça jamais, né? Porque senão eles aumentam, eles crescem, aumentam e proliferam. E isso não é bacana, né? Porque os pombos transmitem doenças. Letra A. Para Carol, que sentimento pela natureza as pessoas têm demonstrado com suas atitudes? Então, ela disse aí na tirinha que ela percebe desprezo pela natureza, né? As pessoas têm desprezo pela natureza. Letra B. Liste os verbos usados por Carol no segundo quadrinho para ilustrar ações irresponsáveis com a natureza. Então, os verbos usados foram jogam, queimam e desperdiçam. Letra C. Marque com X a alternativa que apresenta a flexão adequada dos verbos que você listou no item B. Aí seria a terceira pessoa do plural, né? Que está no presente. Para pesquisar o verbo no dicionário, precisamos conhecer sua forma no modo indicativo. Observe. Pensar, não pensam, pensar. Então, se você for procurar uma palavra no dicionário, você não vai encontrar pensam, você vai encontrar ela no modo indicativo, que é pensar. Desperdiçam, você não vai encontrar no dicionário desperdiçam, você vai encontrar desperdiçar, né? Bebeu, não tem no dicionário um exemplo. Você vai encontrar beber, né? Cair, caiu, você não vai encontrar no dicionário, você vai encontrar cair. Deitarei, você não vai encontrar no dicionário, você vai encontrar deitar, né? Sempre no infinitivo. Letra D. Transcreva da tira o verbo que está no infinitivo. E a palavra é alimentar. Estudando as palavras. Número 1. Observe as palavras destacadas nas frases. Essas palavras são escritas separadamente. Presta atenção, tem muita gente que erra isso. Há uma jabuticabeira em frente à casa. Então, em frente não é junto. Em cima também não, hein? Em cima das árvores mais altas encontramos araras coloridas. O peixe-boi é um animal muito caçado, por isso encontra-se em extinção. De repente, deu um vento forte que balançou as palmeiras. Muitas pessoas colocam essa palavra até com 2 R's e tudo junto. De repente. Não cometam esse erro, viu, meus alunos? É de repente separado. Fique atento para saber identificar quando é necessário usar 2 palavras ou apenas uma. Veja, em cima
é o oposto de embaixo, que é junto. De repente é o mesmo que depressa, né? E vamos aí para a última página. Número 2. As frases abaixo foram escritas sem espaço entre as palavras. Reescreva-as separando as palavras corretamente. Então tá tudo junto. Mila encontrou um gato em cima do telhado. Você vai fazer a separação aí, escrever certinho, tá bom? Letra B. De repente, Paulo marcou um gol. Tudo junto, né? Tem que dar aí os espaços adequados das palavras. E C. Yumi treinou muito, por isso ficou cansada. Tudo junto. Separem aí, tá? 3. Observe as fotos que registram um grupo de crianças da turma de educação infantil plantando girassóis na escola. E aí, olha que graça, eles plantando girassol. Letra A. Agora complete as frases com as palavras do quadro. Em frente, em cima e embaixo. E vocês vão falar para mim na nossa aula online, as respostas aí da letra A da página 108, tá bom? E por hoje é só, fiquem com Deus e se cuidem. Desculpa que eu tô meio rouca hoje, né, gente?